Beleza, pessoal, eu acho que obrigado pelo convite aí, o time da Solution, né? Sempre um prazer estar com vocês aqui, mais depois dessa 2 anos de pandemia, né? Eu acho que essa aproximação aqui é importante, né? Ver o rosto das pessoas, né? Sair de um pouco de fora do quadradinho ali do Teams, do Zoom, né? E a gente tem um pouco mais de interação, tá? Vou estar falando um pouquinho para vocês aí, né? Qual que é a importância, né, do FME para poder fazer com a nossa inteligência agroclimática, né? Como que ele vem suportando a nossa tomada de decisão no dia a dia, tá? Um breve resumo aqui, né? Eu de formação sou analista de sistemas, né? Essa é a minha 10ª safra aí na Raizen, né? Tive a oportunidade de conhecer bastante gente, né? Trocar bastante experiência, muita gente me ajudou, né? Consegui passar aí por as áreas de agrometeorologia, sensoramento remoto, né? Hoje a gente está, eu e o Gustavo Rocha ali, a gente está na área de planejamento agrícola, tá? Suportando aí toda a parte de plano de produção, tá? Aqui só um contexto geral aqui da Raizen, né? Pô, referência global aí na geração de energia, né? Cada vez mais está diversificando seu portfólio, sua matriz energética, né? Temos aí mais de 40 funcionários, acabamos de fazer uma integração aí com a Biosev, né? Só aqui a gente teve mais 9 usinas e mais 10 mil funcionários, né? Então, um contexto bastante grande. Hoje já não se chama mais usinas, né? Nós estamos chamando de parque de bioenergia, né? Pela matriz, pela variedade de coisas que a gente consegue gerar de energia, desde ter etanol de segunda geração, primeira geração, biocombustível, né? Então, a gente tem um portfólio bastante grande aqui na geração de energia. Basicamente, aqui nós temos 4 escritórios administrativos e eu estou em um deles lá em Piracicaba, tá? Eu acho que um negócio bacana ali da Raizen é que ela vem se diversificando o seu negócio, né? Então ela não gera só ali plantação, não é só cana, né? Então a gente está desde as bases de distribuição, pesquisa de mercado, terminal, né? Contato direto com o cliente. Então eu acho que a gente conseguiu se diversificar bastante nos últimos anos. E aí o que eu queria trazer um pouco para você aqui é um pouco de informação, né, pessoal? Assim, eu acho que todo mundo aqui já teve alguma intempérie climática ali, né, no dia a dia, ou para ir numa festa, ou para poder sair jogar um futebol, né? E com a gente ali não é diferente, a gente trata de um serviço, né? A gente trata de cana, a gente tem mais aí de 1.200.000 hectares para produzir cana, e é um desafio muito grande da gente poder monitorar e tomar a decisão em cima disso, tá? Então, aqui eu trago um gráfico aqui um pouquinho, né, de como que é a produtividade dos canavial do Centro-Sul, de forma geral, né? Então, a gente sabe que, historicamente, isso se oscila bastante. Basicamente, a gente tem um pouco ali de questão de renovação de canavial, né? Mas, basicamente, essas oscilações aqui é clima, tá, pessoal? Se a gente for ver aqui dos últimos anos, a safra 21, que foi a safra passada, né, a gente teve uma quebra aí de praticamente 13% em relação ao ano anterior, né? E aí, pessoal, como que a gente consegue, de alguma forma, mitigar, né, um pouco isso? Cara, o que vai acontecer? Vai. Vai deixar de chover? Vai. Vai chover demais? Vai. Vai dar 3 geadas no ano? Vai também. Então, assim, não dá para a gente evitar isso. Então, como que a gente consegue se estruturar, né, para tomar a melhor decisão e capturar as oportunidades mesmo num cenário desse, tá? Esse gráfico eu gosto bastante, né, que é um pouquinho de como que a decisão é tomada, né? A gente tem um processo de transformação, que ela começa ali no eixo X, a gente tem o risco da nossa tomada de decisão, né? E nós temos aqui o valor agregado, o quanto que aquela decisão está sendo impactada dentro do meu negócio. E aí a gente tem uma escadinha, né, pessoal? A gente tem desde ali da questão da coleta dos dados, né? Que aí eu tenho pouco valor agregado, né? E também posso errar muito, né? Então, por exemplo, eu sei que choveu 100 milímetros. Cara, é um dado, não me significa muita coisa, né? Mas quando eu venho aqui na questão, compilo essa informação, comparo ela, né? Choveu 100 milímetros, mas devia chover quanto? Então, choveu quanto? Choveu menos 100 milímetros do que deveria chover. Então, a média é 200, choveu só 100. Já tenho uma informação, eu já sei o que acontece sobre isso, né? Então, se choveu menos que deveria, meu canavial pode se dissolver um pouco menos, né? E eu tenho algumas ações que eu posso tomar em função disso. Posso lá irrigar minha cana, né? Então, aqui a gente já consegue ter uma decisão um pouco, né, melhor para o negócio e eu consigo errar menos, né? E aí, isso aliado à questão de conhecimento, inteligência, né, cada vez mais que eu subo nessa escadinha, né, a minha decisão, né, ela é mais assertiva e mais agregada para o nosso negócio, né? Então, a minha decisão é melhor, consigo
tomar uma decisão que vai ajudar meu negócio. E aí, para isso, a Raiz se estruturou um pouquinho, né? Como a gente está falando de questão climática, nós saímos aí há 2 anos atrás de 3 estações meteorológicas, tá? E a gente foi para 288, né? Então, isso aqui é um salto muito grande. A gente tem uma estação meteorológica a cada 5 quilômetros, mais ou menos, de raio, para poder capturar ali, principalmente a chuva, né? Que, espacialmente, ela é muito variável, tá? Tem uma integração com a Biosev aqui, esse número não vai mudar, tá? A gente vai aumentar mais isso, a gente vai começar a monitorar também ali as questões da Biosev. De volume de dados, tá, pessoal? De dado primário aqui, a gente está falando de mais de 1,5 milhão de dados, tá, por safra. A gente tem tanto dados de chuva, temperatura, né, que já aconteceu, né, observado, e a gente tem a questão da previsão, né? Então, o que vai acontecer ainda. Então, para cada estação meteorológica, nós temos tanto a previsão quanto os registros de chuva, tá? E as outras variáveis. E aí, pessoal, aqui é onde que acho que a mágica acontece e como o FMI ele vem conseguindo ajudar a gente aí nessa jornada, né, de tomar cada vez mais uma decisão mais assertiva e mais rápido, né? Porque assim, eu tenho time para a gente poder fazer isso. Eu tenho que aproveitar o que aconteceu, processar, tomar decisão e passar para o meu operacional, tá? Então, aqui, o Thiago falou um termo ali que a gente não conhecia de lake, né? Então, não é um lake bem estruturado, mas acaba sendo um lake ali com várias fontes de dados, né? Então, a gente tem aqui o Shape, né? Que é o desenho dos nossos talhões. A gente tem aqui a integração com o banco de dados, que é onde a gente está, basicamente, ali os dados cadastrais dos nossos talhões, né? O talhão é a menor unidade produtiva que a gente tem. O raster, onde a gente baixa os dados climáticos, né? A nossa API. E aí, o que a gente faz? Então, a gente tem um FME aqui no meio de tudo, tá? Conectando essas informações, lendo essas informações, cruzando, tá? A gente tem um dado da estação a cada 30 minutos, mais ou menos, tá? Então, a primeira transformação que nós temos aqui é agregar esse cara em dado diário. Depois, aqui, a gente tem aqui uma questão de data quality, né? Então, a gente sabe que, às vezes, a gente tem dado faltante, né? O dado está errado, o dado foi coletado diferente, né, do que o esperado. Então, a gente consegue aqui, de alguma forma, medir isso, colocar esse dado faltante para dentro, né? A gente consegue aqui fazer qual que é a estação mais próxima, né, daquele talhão, para eu pegar o dado da estação que mais representa aquele talhão, tá? Então, é outra transformação que a gente faz. Aqui a gente tem a CAD. O que é a CAD, né, pessoal? É o quanto que o meu solo consegue reter de água. Então, imagina, para cada tipo de solo eu tenho um tamanho, né? Então, eu tenho ali uma garrafa de 300 ml, de 1 litro, né? E esse é o tamanho do meu solo, é o quanto de água que ele pode armazenar, tá? Então, a gente também tem que fazer uma atribuição espacial, né, com o meu raster, de como é a CAD, qual que é o tamanho de água que eu posso guardar dentro desse solo, tá? Depois nós temos aqui a questão da evapotranspiração, tá? Quanto que eu perco de água, né, de evaporação das plantas, né, e transpiração, né? Então, é a minha perda de água dentro do meu sistema. E aí, por fim, a gente faz o balanço hídrico, né, que é o saldo. Choveu, né, saiu a evapotranspiração, eu sei o quanto de água sobrou dentro do meu solo, tá? Então, nós utilizamos isso aqui, geramos mais de 1 milhão aí de informação, tá? Depois de todo esse processamento, aproximadamente, né, a gente tem mais de 127 mil talhões, né, que é cada menor unidade produtora que nós temos, né, de cana. Não somos tão especialistas aí, igual nossos amigos ali da Congás, ali o Rafa, né? Então, a gente usa, basicamente, são transformes simples, né, não são nada complicado, tá? Então, basicamente, a gente tem vários fluxos para cada etapa dela anterior, né? E aí a gente junta isso tudo num fluxo mestre, né? E aí esse fluxo mestre vai conseguir chamar os outros fluxos, né, de processamento de dados, de download de informação, controle de dados, tá? E aí a gente consegue executar isso através do schedule, né? O mailer aqui para poder mandar as informações para os usuários, tá? O Clipper, para a questão das imagens satélites ali também, Feature Merge.
E aí, pessoal, depois de tudo isso, eu acho que a gente consegue, de fato, tomar uma decisão um pouco mais assertiva, né? Então, nessa primeira parte aqui, né, a gente consegue mitigar os riscos, né? Consigo saber, pô, o quanto de água tem no meu solo, né? O quanto que a minha planta está sofrendo, se eu preciso ter algum tipo de ação no sentido de repor água desse sistema. Eu não consigo fazer isso em tudo, tenho que priorizar a área que eu tenho que fazer isso, tá? Eu consigo aqui dar alertas de geada, né, para o cara que está vindo. Tem uma previsão agora nessa semana, então a gente consegue fazer com que o cara das unidades receba esse tipo de informação e consiga tomar a decisão que ele tem que fazer. Nós conseguimos aqui, através disso, ter um processo na cana ali de florescimento, né? Então a cana fica toda florida. Isso é uma injúria para o nosso canavial, é perda de produtividade, tá? E a gente consegue, através de uma modelagem climática, fazer com que o cara faça a operação de inibição, que vai conter que esse cara não floresça, né? Então a gente consegue direcionar a nossa operação com isso. Otimização, né, das operações agrícolas, né? Então a gente tem um certo limiar ali que a gente consegue fazer com que o cara plante, o cara colha, né? Então a gente consegue direcionar que essa semana ele vai ter X dias trabalháveis, ele consegue se planejar, ele consegue saber se ele vai conseguir fazer o plantio dele, ele consegue decidir se ele precisa de mais máquinas para cumprir a meta que ele tem, né? Isso tem uma pegada também de qualidade, né? Toda operação que eu faço no meu canavial, eu pisoteio, né? Se está chovendo, se eu estou com esse limiar e eu estou pisando, é mais falta de produtividade na próxima safra, tá? Então a gente consegue, de certa forma, aqui também falar que o cara não vai ali. Com dado de previsão, né? Pô, o cara vai plantar, né? Aí ele sabe que hoje eu tenho condição no meu solo para poder fazer isso. Só que eu não tenho previsão de chuva nos próximos 10 dias, né? E aí ele toma a decisão se eu planto ou não planto, tá? Ou se ele tem que pegar e fazer uma combinação de irrigação, tá? Forecast de produção. O nosso time de planejamento é muito integrado, né, com o time de comercial, né? Então toda quebra de safra que possivelmente eu tenha, qualquer cenário de chuva a mais ou a menos que eu deixe de produzir, a gente tem que informar o comercial, né? Porque o comercial já vendeu aquele açúcar, já vendeu aquela energia, ele já precificou, né? Então, eu falei assim, pô, dá uma segurada aqui, que a gente está quebrando muito, não vai ter aquela cana que a gente estimou. E aí o cara também tem uma ação de originar, fazer qualquer outro tipo de ação para poder mitigar o que ele já tinha vendido, tá? Então, aqui dentro a gente tem modelagem de açúcar, modelagem de produtividade, tá? Que ajuda a gente poder direcionar tanto a questão comercial quanto o time nas unidades, nas operações agrícolas, tá? E aí, pessoal, a gente está na última parte da minha decisão. Com toda aquela escadinha que eu tinha mostrado no começo, né, que junta aí a questão da inteligência, do conhecimento, né, e da ferramenta, a gente consegue direcionar o nosso time, né, bem mais produtivo, né, bem mais assertivo, tá? E aí eu acho que tem um agradecimento aqui especial, né, o Rocha ali que está com a gente aqui. Ele foi o pai de tudo isso, tá? E eu acho que uma das missões que a gente tinha ali há 2 anos atrás, né, pessoal, era democratizar um pouco mais essa ferramenta dentro da nossa companhia, primeiro dentro do nosso setor, né? Então tinha companhias, tinha departamentos na nossa empresa que já usava isso aqui muito bem, né? A gente ainda está engatinhando, né? Mas o Rocha ali topou o desafio, não sabia nada de FME, tá? E fez isso aqui praticamente tudo sozinho, né? A gente só dá ali o caminho das pedras, né? Contamos com o time aqui da Solution também muito bem. Então essa é um pouco da nossa missão também hoje, né? De como que outras partes da nossa companhia consiga também utilizar o FME para ajudar na tomada de decisão, né? E a gente está pretendendo voos maiores, né? E evoluir na nossa jornada do dia a dia também, tá? Então a gente utiliza o FME hoje para poder fazer outras atividades dentro da companhia, né? Diversas delas, né? Temos um fluxo aí de rastreabilidade da colheita ali, né? Que monitora, né? Fizemos junto com o time da Solution, né? Que monitora por imagem de satélite se o cara já colheu aquela cana, né? E se ele abriu a ordem de serviço, se ele não abriu, né? A gente tem como direcionar o cara, né? A gente está numa jornada de aprendizado muito bacana, e eu gostaria de agradecer a todo mundo. Essa foi o nosso bate-papo aí, não sei se alguém tem alguma dúvida.
É isso aí, pessoal. Obrigado, viu?